Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos trabalhar 10 questões de análise combinatória. Então, a resolução aqui de uma lista de exercícios. Então, se liga aí. Então, galera, a primeira questão, ela fala mais ou menos assim, ó. Um homem vai a um restaurante e dispor a comer um só prato de carne e uma só sobremesa. Pessoal, um detalhe aqui nessa primeira questão. Observe que o ezinho, né, sem o acento aqui, o e, em análise combinatória, ele significa princípio multiplicativo. Professor, o que é que significa isso? Que você vai multiplicar resultados, certo? Se no lugar do i fosse um ou, ele representaria uma soma, certo? Essa mesma ideia a gente usa isso em probabilidade, mas vamos tentar entender aqui. Então vamos lá. Então esse homem vai a um determinado restaurante e ele vai se dispor a comer um só prato de carne e uma sobremesa. O cardápio oferece 8 pratos distintos de carne e 5 pratos diferentes de sobremesa. Aí olha o comando da questão. De quantas formas pode o homem fazer sua refeição? Pessoal, observe, a refeição dele vai ser formada por um prato de carne, certo? Que ele vai escolher aqui. E observe que eu tenho um ezinho, então isso aqui é uma ideia de princípio multiplicativo. Então você vai multiplicar o resultado que eu tenho das possibilidades de carne com as possibilidades de sobremesa, beleza? Então você vai fazer o seguinte, ó. Então o número de pratos distintos de carne são 8. Então para ele escolher uma única opção, ele vai ter 8 possibilidades aqui de carne, certo? E para sobremesa? Para sobremesa ele vai ter 5, ó. 5 pratos diferentes aí para sobremesa. Então ele vai ter 5 opções. Então como a ideia, ele vai ter uma refeição que vai ser carne, um prato de carne e um prato de sobremesa, então você multiplica esse resultado. Então aqui eu estou usando a ideia de princípio multiplicativo da contagem. Então 8 vezes 5, 40 possibilidades distintas. Então essa era a primeira questão aí. Tá massa aí? Então uma questãozinha bem legal para a gente iniciar essa lista de análise combinatória. Vamos lá para 2. A questão 2, ela fala mais ou menos assim. Num concurso com 12 participantes, se nenhum puder ganhar mais de um prêmio, de quantas maneiras poderão ser distribuídos um primeiro e um segundo prêmio? Pessoal, vamos lá, mais uma vez. Ó. Observe que eu tenho 12 participantes, então meu número de participantes aqui, 12 participantes, certo? E aí a questão quer saber, ó, quantas maneiras distintas poderão ser distribuídos um primeiro e um segundo prêmio. Então nós vamos sortear aqui uma pessoa que vai tirar o primeiro prêmio e observe que o ezinho, ó, ele representa uma multiplicação. Então, ó, eu vou pegar o resultado que eu tenho para o primeiro prêmio e vou multiplicar com o resultado que eu tenho para o segundo prêmio. Então, observe, ó, dos 12 participantes vão ser sorteados o primeiro prêmio. Então, todos os 12 têm possibilidades, beleza? Para o segundo, como o primeiro já foi sorteado, então eu não posso colocar os 12 aqui para concorrer para o segundo prêmio. Por quê? Porque ele fala na questão, ó, que cada um só vai receber um prêmio. Não vai receber mais de um, certo? Então ele deixa claro aqui na questão. Então, para o segundo prêmio, eu só vou ter 11 participantes. Então, se eu multiplico 12 possibilidades para o primeiro prêmio e 11 possibilidades para o segundo, nós vamos chegar a quanto aqui? Um número total de 132 possibilidades distintas. Tranquilo até aí? Questãozinha bem massa também, usando o princípio fundamental da contagem, né? O princípio multiplicativo. Vamos lá para 3. A questão 3, ela fala o seguinte, ó, a ideia de anagramas. Então se liga aí. Quantos anagramas da palavra filtro começam por consoante? Pessoal, cuidado aqui, tem uma pegadinha, tá? Então, ó, eu vou ver todas as possibilidades dessa palavra. Lembre que esse anagrama, não necessariamente a palavra tem que ter um sentido,
certo? Como aqui a palavra filtro, tá? Você pode permutar aqui as letras e formar uma outra palavra que não necessariamente tenha sentido. Então, a gente chama isso aí de anagrama. Então, vamos lá. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ao todo, são 6 possibilidades aqui, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sendo que ele quer que essa primeira, ela comece aqui, ó, com consoante. Professor, quem são as consoantes? Então, nós temos aqui o F, o L, o T e o R. Então, para essa primeira parte, ó, eu vou ter quantas possibilidades? Eu tenho 4 possibilidades, certo? Pode ser qualquer uma dessas 4 aqui, ó, F, L, T ou R. Beleza. E para as demais, observe, ó, sobraram quantas possibilidades? Então, eu tenho 5 possibilidades, certo? Então, para essa próxima, pode ser qualquer uma das letras, beleza. Então, se você já usou uma das 5, para a próxima você só vai ter 4 possibilidades. Beleza, se você já usou 2, aqui só vou ter 3 possibilidades. E aí o restante, a penúltima, eu posso ter 2 possibilidades. E a última foi justamente a letra que sobrou. Então, quando eu multiplico todos esses termos, eu encontro o número total de possibilidades que nós vamos ter para começar esse anagrama com uma letra sendo consoante, certo? Então, você vai fazer o seguinte, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui é 5 fatorial, isso aqui vale 120, 120 eu multiplico por 4, então 120 multiplicado por 4, isso vai resultar em quanto? Então 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 1 dá 4. Então nós vamos ter, ó, 480 anagramas, começando por uma consoante. Tá massa aí? Então, essa era a questão 3. Vamos lá para a questão 4. A questão 4, nós temos o seguinte, ele fala mais ou menos assim, ó, de quantas formas 4 pessoas podem se sentar ao redor de uma mesa circular. Então, pessoal, cuidado, mesa circular. Então, aqui eu vou ter uma permutação, e aí lembre, a regrinha básica, certo? Eu vou usar todas as pessoas? Sim. Certo? Ó, então, eu vou permutar aqui todas as pessoas. Então, se eu vou permutar todas as pessoas, isso aqui é uma permutação. Aí, lembra, a permutação ela pode ser uma permutação simples, uma permutação circular, como é essa dessa questão aqui, ou uma permutação com repetição. Beleza? Então, lembre, só vai ser a ideia de arranjo ou combinação quando você usa um subconjunto daquele número total de pessoas ou de elementos, certo? Como aqui a gente vai usar todas as pessoas, isso é uma ideia de permutação. Então, para você que está chegando agora no canal, que não assistiu a aula de análise combinatória, vai estar aqui abaixo do vídeo, certo? Na descrição, o link com a ideia, a aula de análise combinatória, que a gente deu essa recapitulada aí do que é um arranjo, do que é uma combinação. Então, vamos lá para a questão 4. Então, professor, como é que a gente faz a permutação circular? Então, lembre, eu só vou usar permutação circular se na questão ele deixar claro, ó, que a mesa vai ser um formato circular, certo? Que ela vai estar em forma de círculo. Então, ele tem que deixar claro isso aí na questão. Então, a permutação circular, ela é dada assim, ó, você vai pegar o número total de elementos, menos 1, isso tudo, ó, fatorial. Então, como eu tenho 4 pessoas, o meu n aqui é 4, certo? Então, vai ficar assim, ó, permutação circular de 4 pessoas, vai ficar 4 menos 1, isso tudo, ó, fatorial. Então, essa permutação passa a ser quanto? 3 fatorial, né? 4 menos 1, 3 fatorial. E quem é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. Então, aqui ao todo, ó, eu vou ter 6 formas diferentes dessas pessoas se sentarem ao redor dessa mesa circular. Beleza? Então, essa era a quarta questão. Vamos lá para a quinta. A quinta questão, ele fala mais ou menos assim, ó. Considere um teste de múltipla escolha contendo 5 alternativas distintas, sendo uma única correta. De quantos modos distintos podemos ordenar as alternativas, de maneira que a única correta não seja nem a primeira nem a última, beleza?
Então, pessoal, cuidado. Ó. Isso aqui tem uma pegadinha aqui no meio. Então, nós temos 5 alternativas, certo? A letra A, B, C, D e E. Então, observe, ó, se eu for escolher uma dessas 5, observe que eu tenho, ele fala aqui em ordenar, certo? Ele fala, ó, podemos ordenar as alternativas. Então, se eu ordenar elas aqui, tá? As 5, escolhendo aleatoriamente qualquer uma delas, só uma correta, então eu teria 5 fatorial, certo? Ó, eu teria 5 fatorial. Por quê, professor? Porque eu posso escolher a letra A, posso escolher a letra B, posso escolher a letra C. Então eu teria 5 formas distintas de combinar com as outras. Então isso aqui é uma permutação, 5 fatorial. Beleza, então 5 fatorial eu tenho 120 possibilidades. Mas observe, ó, quando eu faço isso aqui, eu estou calculando as possibilidades de ser a letra A, de ser a letra B, de ser a letra C, de ser a letra D e de ser a letra E. Beleza, mas ele fala que a letra A não pode ser nem a letra E, certo? Nem a primeira, nem a última. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar todas essas possibilidades e eu vou calcular as possibilidades de não ser separadamente. Por exemplo, ó. Então, se eu falar que não vai ser aqui a letra A, certo? Então, eu posso ordenar aqui, ó, 4 possibilidades. Então, eu tenho, ó, 4 fatorial. Beleza? Então, observe, dessas 4 fatorial, não pode ser a letra E. Certo? Lembra aqui, ó, que eu estou calculando, ó, todas as possibilidades. Beleza? Tirando a primeira. Ok. Se eu marcar a letra E, certo? Ó, como não sendo, observe que eu vou ter outras 4 possibilidades. Então, observe que eu vou ter essas possibilidades aqui, ó, de ordenar, certo? Marcando a E e deixando a A livre. Então, eu vou ter também, ó, 4 fatorial. Mas esses dois 4 fatoriais, ó, eu estou escolhendo uma alternativa que não pode ser. Então, o que é que nós vamos fazer? Então, eu vou pegar aqui, ó, 5 fatorial, que é o número total de possibilidades que eu posso permutar entre elas, né, escolhendo apenas uma. E vou retirar aquelas que não pode ser. Ó. Não pode ser marcando a letra A, então eu tenho 4 fatorial. E vou retirar também a possibilidade de não ser a letra E, que é a última, né, no caso. 4 fatorial também. Então, quem é 5 fatorial? É 120 possibilidades. Quem é 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, se eu faço 4 fatorial, eu decomponho ele assim, ó, 4, 3, 2 e 1. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2 dá 24. Então, eu vou ter 24 menos 24. Então, professor, vai ficar 120 menos 48. Então, se eu tenho 120 possibilidades e eu retiro as possibilidades ordenando não sendo a A e não sendo a letra E, vai ficar quantas aqui? Então, nós vamos ter aqui, ó, 10 menos 8, aqui fica 2. E aí, nós vamos ter 11 menos 4. Então, aqui passa a ser 7. Então, nós vamos ter um número total de 72 possibilidades distintas. Então, essa era a questão 5. Vamos lá para a questão 6. A questão 6, galera, ela fala mais ou menos assim, ó. Uma organização dispõe de 10 economistas e 6 administradores. Quantas comissões de 6 pessoas podem ser formadas de modo que cada comissão tenha no mínimo 3 administradores? Pessoal, a primeira pergunta. Eu vou usar todas as pessoas ao mesmo tempo? Se a resposta for não, é porque isso não é uma permutação, certo? Então, como nós vamos pegar uma parte desse número total de pessoas e vamos fazer a combinação, então a ideia agora é analisar se é um arranjo ou uma combinação. Por que não vai ser um arranjo? Porque a ordem não importa, certo? Então, isso aqui é uma ideia de combinação. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou montar comissões de 6 pessoas. E essas pessoas, elas têm que ter, no mínimo, 3 administradores, certo? Então, nós vamos pensar assim. Ao todo, são 6 administradores. Então, eu posso ter, no mínimo, 3. Então, essa primeira combinação tendo 3 administradores. Eu posso ter,
mais de 3 administradores, que é no mínimo 3, então 3 ou mais, né? Eu posso ter comissões formadas com 4 administradores. Eu posso ter comissão formada com 5 administradores. E eu posso ter uma comissão formada por 6 administradores, certo? O número total de administradores que eu tenho é 6 e o número total de pessoas que eu vou usar vai ser 6. Então, o que é que nós vamos analisar aqui? Vamos analisar o seguinte, ó. Então, eu vou ter que ter a primeira opção, no mínimo 3 administradores, depois, no mínimo 4. Então, observe que eu não vou ter todas essas opções da mesma vez, certo? Então, vai ser ou a primeira opção, ou a segunda opção, ou a terceira opção, ou a quarta opção. Então, isso aqui dá a ideia do ou. E aí, qual é a ideia do ou na análise combinatória? É uma ideia de soma, certo? Então, eu vou calcular a primeira combinação. Então, essa primeira combinação ela vai ser formada assim, ó. Eu vou ter que dessas 6 pessoas, 3 são administradores. Então, eu vou fazer uma combinação 6, tomando 3 a 3, certo? Eu tenho 6 administradores, mas eu vou escolher apenas 3. E aí a quantidade de economistas vai ser o restante de vagas aqui. Então, 3 também, certo? Então, a gente vai fazer uma combinação 10, tomando como base 3 a 3. Beleza, vamos lá. A segunda opção, ela vai ser formada assim. Eu posso ter 4 administradores. Então, nós vamos ter uma combinação onde eu tenho 6 administradores, mas eu vou escolher grupos de 4 em 4. Então, vezes, e de economistas. Então, de economistas, nós vamos ter 2 vagas. Então, 2 vagas. Então, vai ficar uma combinação 10, 2 a 2. Beleza. A terceira possibilidade é que eu tenha as 5 primeiras pessoas sendo economistas. Então, nós vamos fazer uma combinação de 6, 5 a 5. E de administradores, dos 10, eu vou escolher apenas um. E por último, nós vamos ter todos os 6 sendo administradores. Então, todos os 6 sendo administradores, aqui é uma combinação 6 a 6, que na verdade nós só vamos ter uma única combinação, certo? Então, todos eles sendo administradores. E daí a gente vai somar todos esses resultados. Então, o que é que eu vou fazer? Vou calcular todas essas combinações. Então, vamos lembrar aqui, ó. Vou fazer aqui no cantinho e depois vamos somar o resultado. A última, que é todos sendo administradores, nós já temos, então aqui já está feito. Então, a primeira parte, lembrando, a relação da combinação. Combinação é o número de elementos sobre o número de subgrupos que eu vou ter, certo? Então, vai ficar n fatorial sobre p fatorial, que vai multiplicar n menos p fatorial. Então, se ligam. Então, primeiro passo, combinação 6, 3 a 3. Então, fica assim, 6 fatorial, 3 fatorial. E aqui vai ficar 6 menos 3. Então, 6 menos 3, 3 fatorial. Observe, na sequência, eu vou multiplicar pela combinação 10, 3 a 3. Então, a mesma ideia. Ó. Eu vou ter aqui, ó, 10 fatorial, 3 fatorial, 10 menos 3, 7 fatorial. Pronto, agora a gente vai organizar isso aqui. Como é que eu organizo ele? Eu vou decompor 6 fatorial até chegar a 3. Então, vamos colocar aqui embaixo. Então, vai ficar assim, ó. 6 fatorial combinando. Escrevendo até 3, fica assim, ó. 6, 5, 4, 3 fatorial. E aqui eu paro. Por que eu vou parar aqui? Porque no denominador tem 3 fatorial. Então, eu posso simplificar. Certo? Dividindo 3 fatorial por 3. O primeiro 3 fatorial, eu vou decompor ele. Então, é 3 vezes 2 vezes 1. Beleza, vamos lá. Vamos decompor a segunda parte. A segunda parte, que é 10 fatorial, eu vou decompor até aparecer 7 no numerador. Então, vai ficar assim, ó. 10, 9, 8, 7. Conservo o 7 fatorial e decomponho 3 fatorial.
3 vezes 2 vezes 1. Pronto, agora a gente vai tentar simplificar o máximo possível. Então vamos lá. Então vai ficar assim, ó. 3 fatorial, eu cancelo com 3 fatorial, quer dizer, eu divido. 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui é 6. Então eu cancelo com 6. Então a primeira parte vai sobrar 5 vezes 4, né, que aqui é 20. E dessa segunda parte eu vou fazer a mesma coisa. Onde eu puder dividir, eu vou dividindo. Ó. 7 fatorial por 7 fatorial. 3, eu vou dividir aqui, ó, 9 por 3. Então 9 dividido por 3, aqui em cima sobra 3. E 2, eu vou dividir 10 por 2. Então aqui vai sobrar 5. Certo? Ó? Então nessa primeira parte vai ficar 5 vezes 4. Isso aqui é 20. Vezes quem? Vezes 5 vezes 3. Então aqui nós vamos ter 15. 15 eu multiplico por 8. Então aqui vai ficar 120. Então 120 multiplicado por 20, nós vamos ter que nessa primeira parte dá para formar 2.400 combinações, certo? Beleza, então vamos lá, vamos calcular a segunda parte. Segunda parte, mais uma vez, eu vou ter que fazer a combinação 6, 4 a 4 e multiplicar por 10, 2 a 2. Então vamos colocar aqui embaixo, tirar isso daqui que senão vai ficar muito prensado. Então vai ficar assim, ó. Então eu vou ter a combinação de 6, 4 a 4. Então eu vou escrever no numerador 6 até chegar a 4, certo? Então vai ficar assim, ó. Já decompondo para a gente ganhar tempo. 6, 5, 4 fatorial. Denominador, eu vou ter 4 fatorial. E aqui na sequência vai ficar 6 menos 4, 2 fatorial. Que 2 fatorial é 2 vezes 1. Beleza. Isso eu vou multiplicar por quê? Pela combinação 10, 2 a 2. Então, 10 fatorial. Observe que o denominador vai ter 8 fatorial, certo? Então, vai ter assim, ó, 2 fatorial, 10 menos 8, 10 menos 2, 8 fatorial. Então, eu vou decompor 10 até chegar a 8, certo? Ó, porque aí eu já cancelo aqui com o denominador. Pronto. A partir daqui a gente sai simplificando. Ó. Então, simplificando, fica assim, ó. 4 fatorial eu cancelo com 4. 2 vezes 1 eu vou cancelar aqui com 6. Então vai ficar 3 vezes 5 dá 15. Essa primeira parte. E a segunda parte vai sobrar quem? Então vamos simplificar aqui, ó. 8 fatorial com 8 fatorial. 10 vezes 9 dá 90. 90 dividido por 2. Aqui dá 45. Então, eu vou pegar 45 e vou multiplicar por 15. Então, vai ficar 675. Então, aqui eu tenho a combinação, número de combinações se for utilizando 4 administradores. Beleza. A penúltima. Então, nós vamos fazer uma combinação 6, 5 a 5. Então, vamos fazer aqui nesse cantinho. 6, 5 a 5 fica mais ou menos assim, ó. Então, eu vou escrever no numerador 6 fatorial, e aí eu vou decompor até chegar a 5, então vai ficar 6, 5 fatorial. Professor, por que 5? Porque aqui ó, vai ter no denominador 5 fatorial, certo? Ó. E aí o número que vai ficar multiplicando esse 5 fatorial vai ser quem? 6 menos 5, vai ser 1 fatorial, que 1 fatorial é o próprio 1. 10 combinando 1 a 1, isso aqui é o próprio 10, certo? Mas eu vou fazer aqui para vocês verem. Então, vai ficar assim, ó, 10 fatorial. E aí, 10 fatorial, eu vou combinar, eu vou decompor até chegar a 9. Então, vai ficar assim, ó, 10 vezes 9 fatorial. E aí, no denominador, fica 1 fatorial vezes 10 menos 1, 9 fatorial. Então, fazendo a simplificação, eu vou cancelar 5 fatorial com 5, 9 fatorial com 9, certo? Então, sobrou quem? 6 vezes 10. E no denominador, 1 vezes 1. 1 fatorial é 1, certo? Então, 6 vezes 10 dá 60. Então, aqui eu posso montar 60 combinações diferentes. Beleza. Como na questão estava querendo saber o número total de combinações, então o número total de combinações
vai ser a soma de 2.400, que é a primeira possibilidade. Se eu tiver 3 administradores nesse grupo de pessoas, se eu tiver 4 administradores, dá para formar 675 combinações, mais 60 combinações, mais 1. Então, somando todos esses valores, ó, nós vamos ter quanto aí? 2.400 mais 775 mais 61. Então, nós chegamos a 3.136 combinações. Então, nós podemos formar comissões, tá? Podemos formar aí com grupos de no mínimo 3 administradores, usando 6 pessoas, comissões. O número total de 3.136 comissões. Beleza, galera? Então, essa era a questão 6. A questão 7, ela vai nessa mesma linha de raciocínio, certo? Se vocês perceberem, a questão é praticamente a mesma, o mesmo entendimento. Ó. Você tem 3 diretores e 5 gerentes. Então, quantas comissões de 5 pessoas vão ser formadas de forma que eu contenha no mínimo um diretor? Então, vai ser na mesma pegada, certo? Por que na mesma pegada? Porque você pode ter uma comissão tendo um diretor e as outras pessoas sendo gerentes, certo? Então, aqui sendo gerente. Eu posso ter uma outra comissão tendo no mínimo 2 diretores e o restante sendo quem? Gerente, certo? E eu posso ter no mínimo um diretor. Então, eu posso ter aqui uma comissão onde vai ter 3 diretores, que é o número máximo de diretores que nós temos, não é isso? E os outros 2 sendo quem? 2 gerentes. Então, nós vamos ver todas essas possibilidades. Por quê? Porque eu posso ter essa primeira condição, ou eu posso ter essa segunda condição, ou eu posso ter essa terceira condição aqui, certo? Eu não posso ter as 3 ao mesmo tempo. Então, você pode ter uma ou outra. Então, a ideia é de soma. Então, nós vamos calcular as combinações e, na sequência, somar os resultados. Então, aqui eu vou ter uma combinação de 3 diretores, escolhendo um diretor. Então, vai ser uma combinação 3, 1 a 1, que multiplica quem? Eu vou ter 5 gerentes. Desses 5 gerentes, eu vou escolher 4. Então, a combinação 5, 4 a 4. Pronto, daqui a pouco a gente desenvolve ela. Vamos ver aqui a segunda condição. Ele eu ter 2 diretores dentro de 3. Então, 3, escolhendo 2 diretores. A outra combinação, eu vou ter 5 gerentes, que é o meu N, sendo que eu vou escolher 3. Então, 5, 3 a 3. E a última combinação, eu tendo os 3 diretores. Então, nós vamos ter 3 diretores, escolhendo 3. Então, a combinação 3 a 3. E dos gerentes, os gerentes passam a ser 5, escolhendo 2 a 2. Pronto, então vamos organizar aqui essas combinações. Então, a combinação 3, 1 a 1, isso aqui é 3, certo? A gente já viu aqui anteriormente, mas eu vou organizar aqui para vocês verem. Então, vai ficar assim, 3 fatorial, 2 fatorial. O denominador vai ficar 1 fatorial e 3 menos 1, 2 fatorial. Então, aqui eu vou simplificar, ó, 2 com 2. Beleza. 4, 5 fatorial, 5, escolhendo 4 a 4. Então, a mesma ideia, certo? 5 fatorial eu vou decompor até 4. Então, 5, 4 fatorial. Professor, por que você está decompondo até 4? Porque no denominador vai aparecer 4, certo? Então, 5 menos 4, e aqui vai aparecer 1. Então, sempre o macete é esse. Ó. Se você perceber que já vai aparecer o denominador embaixo, você já escreve o numerador, já decompondo ele, né? Já fatorando. Então, vamos lá. Ó. 3, a combinação 3, 2 a 2. Então, vamos organizar aqui, depois a gente sai simplificando. Então, vai ficar 3 fatorial vezes 2 fatorial. Aqui embaixo vai ter 2, 3 menos 2, 1 fatorial. Combinação 5, 3 a 3. Então, 5, 4, 3 fatorial. Vou escrever até 3, porque no denominador vai aparecer 3. E 5 menos 3, 2 fatorial. E a última combinação 3, 3 a 3, isso aqui é 1. E a combinação 5, 2 a 2. Então, vai ficar assim, ó, 5, 4,
3, 2 fatorial. E o denominador fica quem? Fica 2 fatorial e 5 menos 2, 3 fatorial. Pronto. Nesse numerador, eu vou escrever ele até 3 fatorial. Por quê? Porque o maior denominador que eu tenho é 3 fatorial. Então, não preciso escrever até 2. Pronto. A partir daí, nós vamos calcular as combinações. Então, vamos lá. Então, vai ficar assim. Na primeira parte, eu vou cancelar 2 fatorial com 2, 4 fatorial com 4 fatorial. Então, vai sobrar 3 vezes 5, 15. E os denominadores? 1 vezes 1. Então, vai ficar 15 dividido por 1. Então, isso aqui eu posso formar 15 comissões diferentes, certo? Então, 15 comissões diferentes, ou distintas, né? Na segunda possibilidade, você pode simplificar 2 fatorial com 2, 3 fatorial, eu vou simplificar com 3. E aí vai sobrar quem? 5 vezes 4 dá 20, 20 eu multiplico por 3. Sendo que 60 eu vou dividir por 2, certo? 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, 60 dividido por 2, eu consigo formar 30 comissões aqui. E na última parte, eu posso simplificar 3 fatorial com 3, 2 fatorial eu vou dividir 4 por 2, então 4 eu vou dividir por 2 fatorial. Então, aqui vai ficar 2. Então, 5 eu multiplico por 2, que sobrou, dá 10, 10 eu multiplico por 1. Então, nós formamos 10 combinações. Como nessa questão aqui, nós podemos escolher ou a primeira condição, ou a segunda, ou a terceira, quer dizer, eu vou somar todos esses resultados. Então, se eu somo 30 mais 10 dá 40, 40 somado mais 15, nós vamos ter 55 comissões, podem ser formadas de forma diferente, contendo no mínimo um diretor. Beleza? Então, essa era a questão 7. Vamos lá para a questão 8. Vamos lá, galera. A questão 8, ela fala mais ou menos assim, ó. Se uma pessoa gasta exatamente 1 minuto para escrever cada anagrama da palavra estatística, quanto tempo levará para escrever todos, se não deve parar nenhum instante para descansar? Então, pessoal, vamos lá. Aqui eu tenho a ideia de anagramas, certo? Então, lembra, anagramas são palavras que não necessariamente têm um sentido. Então, eu vou permutar todas as letras aqui da palavra estatística até formar todos os anagramas possíveis. E aí, observe, eu tenho letras que se repetem, certo? Então, aqui é um exemplo de permutação com repetição. Então, primeiro caso, quantas letras eu tenho? Então, eu vou ter a letra E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu tenho 11 letras. Então, eu tenho 11 letras ao todo. Algumas delas se repetem, certo? Então, nós vamos destacar aqui, ó. Por exemplo, a letra T. A letra T está aparecendo 3 vezes, certo? Ó, a letra A. A letra A está aparecendo 2 vezes. A letra I. A letra I ela aparece 2 vezes também. E a letra S, ela aparece 1, 2 vezes, certo? Beleza. Então, vamos lembrar aqui a permutação com repetição. A permutação com repetição, nós vamos ter o N, que é o número total de termos, e aqui na parte superior nós temos as letras que se repetem, certo? Aquelas letras que, o número de vezes que elas se repetiram, né? O T, o A, o Izão e o S. Pronto, eu vou destacar todas essas. E aí, como é que fica a relação? Fica assim, ó. Você vai ter o N, que é o número total de pessoas, e no denominador você vai ter isso aqui, ó. T fatorial, o número de possibilidades de T, vezes o número de possibilidades de azão, o número de possibilidades, isso tudo fatorial, certo? Ó, de I e o número de possibilidades de S. E agora a gente vai colocar aqui as possibilidades. Então, o N, o número total de letras, foi 11 fatorial. Beleza. O T, professor, o T repetiu 3 vezes, então 3 fatorial, que multiplica aqui. O A apareceu 2 vezes, o S também 2 vezes, e o I 2 vezes. Pronto, agora a gente vai simplificar esse caso, certo? Então, fazendo a continha, fica assim, ó.
3, 2, 2 e 2. Então vai ficar 11 fatorial, eu vou decompor até chegar a 3. Então aqui vai ficar 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 e 3 fatorial. 3 fatorial eu vou simplificar com 3, vou decompor os outros dois, então 2 fatorial é 2 vezes 1, o outro é 2 vezes 1 e o outro aqui é 2 vezes 1. Pronto, e agora nós vamos simplificar o máximo possível, então vamos lá. Então 3 fatorial eu simplifico com 3, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então eu vou dividir isso tudo aqui, que é 8, ó, por 8, certo? Ó? Então sobrou quem? Sobrou aqui 11, eu vou multiplicar por 10, que vou multiplicar por 9, que vou multiplicar por 7, que multiplico por 6, por 5 e por 4. Então, qual foi o número de possibilidades que eu vou ter aí? Então, vai ficar 11 vezes 10, vezes 9, vezes 7, vezes 6, vezes 5 e vezes 4. Então, nós vamos ter que, ao todo, eu posso formar 831.600 anagramas. E aí observe que ele fala o seguinte, ó, que para cada 1 minuto vai ser equivalente a 1 anagramas. Então, se eu gerei 831.600 anagramas, isso aqui vale 831.600 minutos. Tá massa? Então, essa era a questão 8. Então, vamos lá para a questão 9. A questão 9, ela fala mais ou menos assim, ó. São dados 8 pontos, os pontos A, B, C, D e por aí vai. Todos esses pontos, ó, sobre uma circunferência, quer dizer, eles vão estar aqui em cima da circunferência. E aí ele fala mais ou menos o seguinte, ó. De quantas maneiras podem se formar triângulos com vértices usando esses pontos? Pessoal, para se formar triângulo, eu tenho que ter no mínimo 3 pontos, certo? Tenho que ter, no mínimo não, eu tenho que ter 3 pontos. Eu tenho que associar 3 pontos. Então, se eu ligar aqui, por exemplo, o ponto A com o ponto B e com um desses pontos aqui, ó, eu formo um triângulo, certo? Então, o que a gente percebe? Que eu vou ter uma combinação ou um arranjo? Uma combinação. Por quê, professor? Porque a ordem aqui não interfere o resultado. Então, você vai ter 8 elementos, sendo que para formar triângulo você precisa usar de 3 em 3. Então eu vou utilizar os subgrupos 3 e 3. E daí colocando na relação de combinação fica assim, ó, 8 fatorial dividido por quem? 3 fatorial, que multiplica 8 menos 3. Isso tudo fatorial, então vai ficar 5 fatorial. Então decompondo 8 até chegar a 5, fica 8, 7, 6, 5 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então, se eu divido, ó, 5 fatorial com 5, 2 vezes 3 vezes 1, isso aqui dá 6, eu posso cancelar com 6. E aí vai sobrar quem? 8 vezes 7. Então, nós podemos formar aqui, ó, 56 triângulos usando, ó, vértices distintos, certo? Então, eu posso formar aí 56 triângulos distintos. Então, essa era a questão 9. E aí vamos para a última questão, que é a questão 10. Então, se liga aí na questão 10. A questão 10, ela fala mais ou menos assim. As portas de acesso de todos os apartamentos de um hotel são identificadas por meio de números ímpares, formados por 3 elementos do conjunto dado. Então, o conjunto dado tem os seguintes algarismos: 3, 4, 6, 8 e 7. Nessas condições, o número máximo de apartamentos desse hotel equivale a quanto? Pessoal, vamos lá. Eu vou formar números de 3 algarismos, certo? Para esse algarismo ser ímpar, para esse número ser ímpar, esse último elemento aqui, que é o elemento das unidades, ó, elas só podem ser números ímpares. E aí, nesse conjunto que foi dado, eu só tenho 2 números ímpares. Eu tenho um 3 e tenho um 7. Então, professor, aqui para esse último termo, nós temos 2 possibilidades.
ou vai ser o número 3 ou passa a ser quem? O número 7. Beleza? Então, você tem que detectar isso. Se você detectar isso, você mata a questão facinho. Por quê? Porque para esse primeiro algarismo aqui, desses três elementos, pode ser qualquer número. Pode ser o 3, pode ser o 4, pode ser o 7, pode ser o 8. Então, eu tenho 5 possibilidades, certo? Então, aqui eu vou ter 5 possibilidades. Para o segundo termo, observe que na questão ele não fala que os algarismos não podem ser repetidos, ele não dá essa condição, certo? Então eu posso repetir os elementos para montar esses números aí de 3 algarismos, onde um deles é ímpar, tá? Então, onde ele deve ser ímpar, onde um deles não, né? Eles devem ser ímpar, um número deve ser ímpar. Então vamos lá, então para o primeiro termo, eu posso ter qualquer um desses elementos desse conjunto, beleza. Para o segundo elemento, o segundo algarismo, eu também tenho 5 possibilidades, certo? E observe, para o último elemento, eu só posso ter 2 possibilidades. Ou ele vai ser 3, ou ele vai ser 7. Por quê, professor? Porque esse número ele tem que ser ímpar. Então, ele não pode ser qualquer outro algarismo do conjunto M. E daí eu utilizo a multiplicação. Ó. Então, observe que eu estou fazendo essa questão usando a técnica de princípio multiplicativo, ou princípio fundamental da contagem, que é a multiplicação de elementos. Pessoal, observe. Esse princípio fundamental da contagem, a gente resolve muitas questões de análise combinatória. Então, é só fazer isso aqui. Ó. 5 vezes 5 dá 25, 25 vezes 2. Então, nós podemos montar aqui 50 números distintos. Ou, cada número desse vai equivaler a quem? A um apartamento. Então, nós vamos ter 50 apartamentos. 50 apartamentos. E todos eles identificados com números ímpares. Beleza? Então, galera, essa era a lista que eu corrigi com vocês, tendo aí 10 questões de análise combinatória. Espero que tenha ficado claro. Tá? Se você gostou, senta o dedo no like. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, comenta as questões para dar aquela força e tamo junto. Valeu, galera!